Pedro, hein? Pedro no Palmeiras? Muita gente está cogitando isso, a gente vai conversar sobre isso. Vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos e amigas. É um desejo antigo da Leila Pereira. Mas, preste atenção no que eu vou falar, mais do que era o Gabigol. Mas não vou falar sobre esse assunto também, gente. E a diretoria se pronunciou sobre a questão do Pedro? E os empresários de Pedro e o próprio Pedro se posicionaram? Mas antes da gente falar todas essas notícias do nosso Flamengo aqui, eu gostaria que você, meu amigo, minha amiga, desse aquele alô para o nosso canal. E como? Se inscrevendo. Ajuda a gente, é de graça, você não vai pagar nada. Eu vou te pedir com muito carinho e com muita atenção, né? Porque temos muita coisa para falar nesse vídeo aqui. Então é importante, é muito importante a tua ajuda com a gente aí. Se inscreva, mete o dedo no like, coloca a tua opinião, aciona o sininho, né? E a gente vai ficar muito grato a você. Meus amigos, a verdade é a seguinte, cara. A crise está estampada com o Pedro. Aí eu fiz algumas observações e pensei em algumas coisas aqui, né? E buscando também, falando com os colegas de profissão, essas coisas todas. E, cara, assim, dessa vez o Boto não tem nada a ver com o que aconteceu. Isso foi uma atitude de criança infantil, uma atitude enlouquecida do Pedro, cara. Enlouquecida do Pedro. E aí vem aquela questão assim, lembra do vazamento que deu com o Mauro César e o Boto ali? Será que já não era um esquema que o Pedro vem apresentando essa infantilidade e aí o Flamengo resolvendo, talvez, se livrar do problema pelas atitudes do Pedro, cara? Porque é o seguinte, galera, o clima pesou, acabou. Como eu falei no vídeo da manhã, não há como restaurar isso. Ah, mas o Pedro é do Flamengo, o Pedro ele tem que treinar primeiro, porque ele é um funcionário do Flamengo. Eu sempre defendi o Pedro. Vocês sabem que eu sempre defendi o Pedro. Sempre defendi o Pedro. Mas, de um tempo para cá, o Felipe Luiz não era louco, gente. Ele não é louco. Ele não é insano de falar tudo aquilo que ele falou na coletiva se não fosse verdade. A verdade é essa, gente. E olha, eu nunca vi, e os colegas aí também, jornalistas também, nunca viram alguém fazer isso, cara. Foi de uma tremenda coragem e sinceridade do Felipe Luiz. O Flamengo é maior que tudo. É maior que os jogadores, é maior do que diretores, é maior que técnico, é maior até do que a torcida, cara. O Flamengo é o enigma. Então ninguém pode estar acima do Flamengo. E eu acho que para o Felipe Luiz ter falado tudo aquilo, é que já estava, ó. Era gota d'água. Para o Felipe Luiz falar tudo aquilo, preste atenção, já era gota d'água. E enquanto o Pedro estiver no Flamengo, ele tem que ser como um funcionário. Tem que ser um funcionário, vai ter que treinar, vai ter que participar. Se ele vai ser relacionado, se ele vai entrar nos jogos, aí é uma questão com o Felipe. Mas uma coisa a gente tem que ser sincero, o Felipe sempre protegeu o Pedro, cara. Sempre deu chances pro Pedro, mesmo o Pedro não estando em boa situação. Seria uma ingratidão nossa não colocar essa observação. Agora, quem eu vi, o Renato Gaúcho é um técnico que ele é muito sincero e não tem papo na língua. Ele vai ali e fala o que tem que falar. Ele mostra, se ele tiver que falar dos jogadores, se ele tiver que falar do time, se ele tiver que falar da diretoria, ele fala. Era o cara que eu vi assim como um cara mais transparente, mas depois essa do Pedro, cara, realmente... Ah, mas aí muitos torcedores estão falando que o Felipe Luiz não deveria falar isso.
ficou mal. Gente, presta atenção, cara. Se ele não fala, aí as pessoas, por outro lado, vão reclamar. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Cadê o Pedro? Aí começam a pichar pelo outro lado. Ou seja, a gente tem que ter a consciência, tem que ter a tranquilidade de entender que as coisas têm que ser mostradas. Agora, Pedro no Flamengo, e a diretoria do Flamengo se pronunciou até agora nem o diretor-geral José Boto, nem o presidente, o BAP, Luiz Eduardo Batista, se pronunciaram. Lógico que eu acho que eles vão soltar uma nota. Estão conversando, e é óbvio que eles não concordam com a atitude do Pedro. Como assim também os jogadores não concordam com a atitude do Pedro. Vocês viram onde que o Flamengo jogou solto, jogou tranquilo, jogou feliz, cara. E jogou muita bola. Se fosse uma crise instalada por um descontentamento com o Felipe Luiz, talvez eles pudessem fazer até um corpo mole, que eu também não concordaria. Eles ganham para jogar bola. Mas foi o contrário que a gente viu. O Flamengo muito bem postado dentro de campo, muito agressivo nas bolas. Isso tudo mostra o quanto o Flamengo é grande. Agora, os staffs, os empresários do Pedro não se pronunciou, cara. Pedro não pronunciou. Que eu acho que ele tem que vir e falar a versão dele, e se ele se escondeu ou ainda está tentando falar, tentando arranjar um motivo, cara, tem que vir à tona. Mas o Flamengo quebrou com o Pedro. Presta atenção no que eu estou falando, galera. E a informação que eu estou trazendo aí. Pedro não vai ficar no Flamengo. E hoje, eu já concordo. Gosto do Pedro? Gosto. Mas vai ser feliz em outro clube. O que não pode é haver irreverência, o que não pode é haver descontentamento, o que não pode é querer sobressair, os outros jogadores lutando, se matando, né? E o Felipe Luiz sendo obrigado a colocar o Pedro como colocou, mas irreverente não dá, galera. Não dá. Então, acho que, e como os staff falaram, os empresários deles falaram, eles vão procurar uma proposta. E o Pedro vai sair por uma bagatela. O que a gente fala de uma bagatela hoje? Hoje o Pedro no mercado desvalorizou mais ainda com esse noticiário. 15, 14 milhões leva o Pedro. E aí o Pedro está no Palmeiras, galera. A informação é que não há nenhum indício, Leila não se pronunciou, não houve nada por parte da diretoria, sequer do Palmeiras, temos que ser justos. Mas é um desejo antigo da Leila, vocês lembram? Em 2022, ele com o Paulo Souza, também é outro que quase destruiu o Flamengo, queria vender o Pedro, e o Pedro estava começando a ficar no auge, vocês lembram disso? Estava começando a ficar no auge, aquele negócio todo, a Leila querendo, Pedro se amarrando um pouquinho, acabou que ele ficou no Flamengo. Mas é um desejo antigo da Leila Pereira, cara. A Leila Pereira é uma grande administradora, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque rege bem o clube. E é um desejo também, né, da diretoria toda do Palmeiras querer o Pedro. A verdade é essa. Não tem. O Abel adora o Pedro. E se fosse hoje para escolher assim, que ela já quis levar o Gabigol Pedro, ela disse que gostaria de levar o Pedro. Agora, é óbvio que eles estão de olho, gente. Eles estão com um olhar em cima do Pedro. E pode fazer uma proposta para o Pedro? Até pode. Mas, se contratar o Pedro, ele não pode jogar o Brasileiro porque já passou dos limites do jogo, não pode jogar para outro clube. Assim mesmo, também pela Copa do Brasil. Ah, Fábio, mas vale levar só para jogar Libertadores? Eu vou ser sincero, vale. Vale porque o Pedro agora caiu no mercado financeiramente. Se o clube quiser investir, vai investir. E joga com ele na Libertadores e prepara os jogadores para a temporada do ano que vem, cara. A gente já está no mês 7, vai para o mês 8, falta pouco tempo para acabar o ano. Joga a Libertadores com ele e joga o ano que vem com ele. Então o Palmeiras está dando uma olhadinha e pode ser, sim, que a Leila faça uma proposta pelo Pedro. E eu vou dizer mais, dessa vez o Pedro e os empresários vão aceitar. Anotem o que eu estou falando, a verdade é essa.
Dessa vez, se a Leila se pronunciar, tanto é que os staffs, os empresários deles estão procurando proposta. Ou é mentira minha? Eles estão falando, nós vamos atrás para tirar o Pedro do Flamengo, que não há mais clima no Flamengo, não vai haver mais, cara. O Pedro vai ser aquele jogador que vai ter que cumprir as tarefas dele como funcionário, jogador que foi do Flamengo, contrato vigente, ganha bem, ganha muito bem, assim mesmo como o Felipe Luiz falou, mas eles vão atrás de uma proposta. E eles vão aceitar. Se o Palmeiras se pronunciar, eles vão aceitar e eles vão conversar com a diretoria do Flamengo. E eu acho, posso ser sincero agora, é hora de vender. Ah, mas você, cara, o cara pode ser o rei do futebol, o monstro do futebol, mas a irreverência, a desobediência, isso afeta todo um clube, afeta todo um time, a minha opinião é essa. Mas eu gostaria também de saber o que você pensa sobre tudo isso. Tá legal, galera? Não deixa de seguir a gente, ajudar o nosso trabalho. A gente volta a qualquer momento com mais vídeos no nosso canal. Saudações rubro-negras.